sou de Tupã. O primeiro contato meu assim, com grafite foi quando eu me mudei para o Cambuci. Cheguei morando no Ipiranga e logo na sequência já fui pro Cambuci, que tem a meca ali do grafite, né? Os Gêmeos e vários outros que abriram as portas pra gente. Pra mim, assim, desde a minha infância, era o que eu gostava de fazer. Saía da escola, ia pra casa e ficava desenhando a tarde inteira. Só que era essa relação muito de artes, de educação artística da escola, né? Não tinha. Meu pai era um cara muito criativo. Então, as primeiras referências que eu tive artística, assim, ou de expressão artística foi dentro de casa através do meu pai, apesar dele não ser um cara das artes plásticas e tudo mais. Eu sempre tive o desenho como um porto seguro meu, assim, era algo que realmente me conectava, mas assim que vim para São Paulo, fui trabalhar no mercado financeiro, trabalhei em banco por muito tempo e desde o princípio eu sabia que não era aquilo, mas eu entendia que tinha um propósito ali, uma missão a ser feita. E o desenho o tempo todo estava ali naquelas pequenas pílulas do meu dia. Então, os primeiros momentos assim que eu comecei a buscar algo fora do que eu fazia, né, do trabalho, no mercado financeiro e tudo mais, foi fotografia. Comecei a fotografar grafite, queria explorar isso. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa, tentar buscar novamente alguma coisa que eu me identifique. E aí um dia eu fui para a Galeria do Rock, comprei umas tintas. Falei, eu vou pintar, vou tirar meus desenhos da gaveta e vou fazer esse grafite, esse tal do grafite aí, vou pintar na rua. E pintei um primeiro muro. Minha primeira relação assim foi fazer um coração. E nessa primeira relação minha foi onde eu percebi, realmente abriu-se um portal assim, na minha consciência, no meu ser, que eu falei, nossa, é isso, quero fazer. Todo domingo eu ia pra rua e pintava algum murinho. Então saía, pintava 2, 3 muros e comecei a fazer com mais calma, desenvolver melhor. Um pouco assim, nesse meio tempo, bem no princípio, eu pedi demissão do banco, que foi o estopim mesmo ali que me ajudou muito a olhar para mim e para essa força do tipo, não, você pode fazer o que você tem vontade de fazer, você não precisa estar nesse lugar. Né? Então fui mudando a minha vida. Meus primeiros 2 anos, 1 ano e meio para 2 anos assim, com o grafite, foi trabalhando no corporativo e até que um dia, naturalmente, ali eu consegui uma oportunidade para sair, que era tudo que eu queria, né? Tinha aquela dúvida, né, que acho que pega todo mundo nesse momento, que será que eu vou conseguir me sustentar com a arte? Estava super engatinhando no começo, ainda não me via como artista, mas sabia que aquele era o meu caminho mesmo. Eu acredito que todo mundo tem um ser criativo adormecido ali, em algum momento vai ser despertado. E para mim, a arte, ela realmente é um norte, ela é um alicerce. Eu sinto toda a minha raiz, o que me centra é quando eu tenho essa minha relação, quando eu sento para criar alguma coisa. E eu acho que para todas as pessoas, a arte, ela tem esse poder de conectar você com a sua essência mais pura mesmo. Eu busco representar a figura feminina como uma divindade feminina, né? Como a energia feminina
no meu trabalho, eu trago ela representada na figura feminina, porém da terra, como a Pachamama, a mãe natureza mesmo, né? Eu vejo a natureza como uma deusa, né? Uma criadora, fonte de tudo. Não vejo diferença entre Deus e a natureza, vejo as duas coisas únicas, né? Unificadas. Quando eu crio, eu busco passar um sentimento e um sentimento de plenitude, onde a gente se encontra realmente em paz. E eu consigo entender isso como nós sendo os únicos responsáveis por encontrar essa paz, né? Olhando para dentro, concentrando. E a natureza, no caso as azaleias, foi algo do meu dia a dia, que floresceu uma azaleia maravilhosa no meu jardim nesses últimos dias e que super me inspirou quando eu resolvi criar essa arte para o projeto. Eu quis trazer algo que estava realmente no meu dia a dia e ter chegado esses dias no meu ateliê e ter visto aquela azaleia toda florescida, rosa, maravilhosa, foi tão revigorante para mim e quis trazer isso para a arte também. Eu busco abstrair, né, muito do dia a dia, abstraio tudo e coloco muito do que eu vejo e sinto, assim, então a energia de tudo. Trabalhar com as cores, ela é terapêutica, né, super tem esse cunho terapêutico também, consegue elevar ali a frequência vibracional de alegria, de amor, de contemplação dos ambientes para as pessoas também que podem interagir com aquela arte, né. Eu visualizo primeiro as cores integradas, depois em si as formas. Então eu tenho uma paleta que eu gosto sempre de trabalhar com ela varia entre 28 e 34 cores, assim, basicamente. E quando eu crio, eu tenho já ali no caso no iPad, né, eu já tenho essas paletas, essas cores que eu selecionei, que eu criei. E é o mesmo processo para quando eu estou pintando as telas, assim, eu gosto de misturar as minhas cores, de preparar as minhas tintas, não trabalhar com elas assim direto do que a gente já tem disponível no mercado e tal. Eu gosto sempre de estar trabalhando e criando uma paleta de cor única. Então, quando eu estou desenhando, eu defino basicamente de uma forma muito intuitiva as cores que eu estou usando e vou crescendo dentro daquilo, assim, sabe? E que é meio bagunçado, mas ao mesmo tempo na minha cabeça faz total sentido. É algo natural mesmo pra mim, eu acho que de ir sentindo e vendo onde eu quero dar mais volume, onde eu quero dar mais profundidade, vou brincando. O trabalho com arte digital, ele é super recente pra mim, eu acho que sou até assim, bem desatualizada, posso dizer, mas por necessidade mesmo, de demanda de trabalho, eu acabei investindo nesse programa, no Procreate, no iPad, e que facilitou muito, porque eu achei a relação de pintar com a caneta, mesmo que sendo digital, mais próximo do que eu já estava acostumada. Sempre criei no analógico, né? Então foi uma forma que estreitou a minha relação entre o analógico e o digital. Hoje, com as redes sociais, a gente acaba mostrando bastante dos trabalhos, dos processos e tal, mas nunca um processo do começo ao fim. É sempre ali, né, alguma coisinha que chama, uns detalhes, mas nunca um processo real, assim, do começo ao fim, como é
esse projeto da projeção, né? A gente tá criando, eu ter criado aqui, vocês terem... Acompanhado esse processo desde o começo, eu acho que o impacto quando tiver ali na rua, naquela proporção do prédio, as pessoas que estiverem passando, talvez começando a tentar entender o que está acontecendo ali, vendo o processo todo, a arte se criando, é mágico, né? Para quem, principalmente para quem não é das artes, até eu, quando vejo outros artistas criando, é algo mágico, surpreendente, porque cada um tem a sua técnica, cada um tem a sua forma, o seu processo criativo. E para mostrar isso numa proporção, né, gigantesca, extremamente ampla, para milhares de pessoas, é um impacto gigante. Eu acho que eu nem tenho muita noção, assim, só de pensar eu já fico emocionada. Imagino quando estiver acontecendo mesmo. Eu acho que instiga, né? Instiga ali com a pessoa. De certa forma, você está plantando uma sementinha, né? Que deixou a pessoa instigada a querer entender como aquilo funciona, seja na projeção, né? Seja tipo na arte de projetar, no mapping ou na criação em si, né? Então, eu acho que de fato instiga e inspira muito, né? Quando eu crio, eu estou expressando o que eu tenho de melhor. E tudo que eu acredito, todo o amor e esperança na vida, assim, né? E a gratidão que eu tenho pela vida mesmo. Então eu tento sempre expressar esse sentimento. Quem vê e recebe isso, ele vai interpretar e receber de milhares de perspectivas e formas diferentes, né? Então é solto também para o espectador interpretar da forma que ele entender. Mas a mensagem que eu gostaria de passar e que eu sempre intenciono na minha arte é: acredite em você, busque dentro de você mesmo todos os seus sonhos, realize os seus sonhos. E nós somos os únicos limitadores e possibilitadores na nossa vida, assim, né? Só a gente pode se limitar através dos medos, inseguranças e tudo mais. Só a gente pode se permitir e a quebrar tudo isso, todas essas barreiras e fazer o que a gente tem vontade de fazer. Então é acreditar em nós mesmos, no nosso poder pessoal, né?